E falando em férias, agora a gente conversa sobre a atuação da Marinha do Brasil através da Capitania dos Portos do Estado do Piauí, no litoral piauiense. Aqui comigo, o comandante Dante, ele que é o capitão dos portos do Estado do Piauí. A capitania fica localizada na cidade de Parnaíba. Para quem não sabe, comandante, bem-vindo, boa noite para o senhor. Boa noite. Muito obrigado. Bom, já estamos praticamente encerrando o mês de julho e a gente sabe que, assim como o Corpo de Bombeiros, polícias, a Capitania dos Portos também tem uma grande atuação, principalmente nesse período, nas praias do nosso litoral. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é realizado esse trabalho. Bem, perfeitamente. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de a gente poder apresentar o trabalho que é desempenhado pela Capitania dos Portos do Piauí, que é uma organização militar subordinada ao 4º Distrito Naval, que fica sediado em Belém. A Capitania ela tem um tripé, a gente costuma falar. A sua missão se baseia em 3 itens importantes: é a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica por embarcações. Pois bem, com base nesse tripé, a gente desenvolve diversas atividades de fiscalização do tráfego aquaviário. E nesse período de férias, a gente estabeleceu uma operação chamada Operação Férias Seguras, de 1 a 31 de julho. Por quê? Porque nesse período é um período onde as embarcações, principalmente de esporte, recreio, de turismo náutico, elas se intensificam. Então a gente, pelo nosso lado, da Capitania, intensifica suas ações de fiscalização, redobrando as suas equipes que ficam em todos os balneários do estado do Piauí. A minha jurisdição são os 224 municípios aí do estado do Piauí, com todos os seus balneários, Rio Parnaíba e o Delta do Parnaíba. Diferente do que muita gente pensa que a Marinha atua só no mar, não é nada disso. Não é nisso. Na verdade, é o mar, são rios, águas interiores, tudo que tiver navegação, ou seja, se houver algum risco à navegação ou à vida humana relacionada à navegação, a Marinha estará presente. Bom, quais são os incidentes ou acidentes mais comuns nesse período? Muito bem. Nesse período que a gente realizou essas operações Férias Seguras, eu considero que foi um período bastante profícuo. Eu acho que o saldo foi positivo. A gente já abordou quase 200 embarcações nesse período. A gente teve cerca de 10 notificações a embarcações, 7 embarcações foram efetivamente apreendidas, algumas carteiras de habilitação também foram apreendidas por... o nosso intuito, na verdade, não é punir, não é esse. O nosso objetivo é ensinar, é alertar, mas quando aquele condutor, ele não, mesmo sabendo das regras, do que está previsto no arcabouço jurídico, na nossa Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, ele não consegue entender o nosso recado, a gente efetivamente tem que punir. Nós tivemos, na verdade, nesse período, apenas 2 incidentes ou fatos de navegação. Foi uma van que estava ela estava sendo transportada por uma balsa na região de Buriti dos Lopes e ela veio a cair na água assim que a balsa desatracou. E a gente abriu um inquérito administrativo para apurar esse incidente. E um outro incidente que aconteceu foi a queda de um passageiro, mas dentro da embarcação, de uma embarcação que estava fazendo turismo na área da região dos Tatus. A gente também abriu um inquérito administrativo e está apurando. Mas basicamente, de uma maneira geral, os acidentes ocorrem por falha humana. Normalmente, a gente tem aqui na região algo que eu procuro combater diariamente, que é a chamada cultura do risco. O que é isso? Ele acha que já faz aquilo ali há anos, ele já navega com aquela embarcação e nunca vai acontecer um acidente com ele. Então, ele burla alguma lei ou ele deixa de atender um requisito mínimo de segurança, como, por exemplo, o uso do colete salva-vida, que aquilo efetivamente salva a vida, mas ele... Mesmo assim, mesmo sabendo disso, ele não quer utilizar. Falando em colete, ali na região litorânea, a gente tem o Porto dos Tatus, que é a saída das embarcações para quem procura conhecer e visitar o Delta do Parnaíba. Principalmente nesse período, eu acredito que a presença da Marinha do Brasil, da Capitania dos Portos, é intensificada lá. Que tipo de inspeção, o que é fiscalizado, vistoriado lá? Muito bem, aquela região é um dos pontos principais desse período de férias, além de outros balneários como todas as praias de Luiz Correia, a Lagoa do Portinho, esse ano também foi um motivo de muita preocupação da minha parte, da minha equipe, mas a região dos Tatus, por ser o acesso ao seu portal do Delta, ali é um ponto de inflexão. A gente faz inspeções diárias com a nossa equipe de inspeção navais em todas as embarcações que vão se fazer ao mar. Então a gente verifica, são muitos itens previstos e os condutores das embarcações, eles sabem quais são os itens previstos, mas eu posso adiantar alguns aqui. Por exemplo, ele tem que ter um número mínimo que seria de coletes para que ele possa, em uma situação, colete salva-vida, para que ele possa, em uma situação de emergência, ele utilizar. Então, ele tem que ter, pelo menos, a mesma quantidade de passageiros e tripulantes, ele tem que ter um número mínimo. Ele tem que ter 10% de coletes para crianças,
ele tem que ter o material de salvatagem, que seria um colete, um extintor de incêndio dentro da validade, ele precisa ter uma boia salva-vida, ou seja, é um número de itens que são muito importantes, que eles têm que ter, e a gente verifica item por item, e o nosso pessoal já tem muita experiência nessa área. Então você consegue ir em todas as embarcações, antes de se fazer ao mar, verifica o número de passageiros, o excesso de passageiros também é algo muito importante que a gente tem visto. Só que aí eu aproveito o canal dos senhores aqui para fazer um pedido à população também. Por quê? Nós temos um número chamado Disque Segurança da Navegação, que é o 0800 095 2844, onde a população pode nos ajudar. Seriam nossos inspetores. Se eles observarem qualquer tipo de irregularidade, um excesso de passageiros, um condutor de embarcação aparentando estado de embriaguez ou qualquer outro incidente que ele considerar interessante, ele faça a denúncia, ligue para a gente, se possível, fotografe o número de inscrição da embarcação, filme se for possível. Então, isso tudo é observado pela capitania. Nós trabalhamos diuturnamente em cima dessas denúncias. As denúncias são muito importantes para o trabalho da capitania. Inclusive, o senhor tem colaborado muito aqui com a gente em Teresina, principalmente quando a gente precisa passar uma informação para a população, como, por exemplo, de ventos fortes, não é? A gente entra em contato, o senhor tem colaborado bastante com a imprensa, especialmente com o sistema O Dia de Comunicação. E, se eu não me engano, agora mesmo já tem um novo boletim, com, se eu não me engano, mais de 70 km por hora de ventos, é isso? Isso, exatamente. Essa informação é muito importante. Nós temos na Marinha, nós temos um Centro de Hidrografia da Marinha, que é a organização militar responsável por esse acompanhamento meteorológico. O aviso de mau tempo, ele ocorre em 4 situações. Quando você tem ventos com uma intensidade que possam causar dano a determinada embarcação, quando você tem uma visibilidade na navegação, você tem a situação de nevoeiro, nuvens que estejam abaixo de 1 quilômetro, quando você tem ondas dentro do mar com mais de 3 metros de altura, ou quando acontece um fenômeno que a gente chama de as ondas quebrando no mar, ressaca, muito conhecido como ressaca. Quando você tem esses fenômenos previstos dentro dessa previsão meteorológica, a gente lança o aviso de mau tempo. Nesse momento nós temos um de ventos fortes, exatamente como a senhora falou, são ventos bastante fortes. Então, nesse momento, quando tem mau tempo, a nossa recomendação da capitania é não se faça ao mar, não vá navegar nesse período. Mas, obviamente, sempre tem aqueles pescadores que, não, mas eu consigo enfrentar se fosse natureza, e nem sempre ele consegue enfrentar se fosse natureza. Então, esse acompanhamento é feito 24 horas por dia pela Marinha do Brasil, e a capitania, sempre que recebe um aviso de mau tempo, ela divulga exatamente para alertar. Não só para os órgãos de imprensa, mas a gente avisa as colônias de pescadores, a gente avisa para as entidades náuticas, Yacht Club, marinas, todos esses órgãos, a gente procura, essas instituições, a gente procura avisar para alertar o máximo de navegantes possível para evitar quaisquer acidentes. Ok, comandante, parabéns pelo trabalho. Tá aí então as dicas importantes para você que mesmo nesse finalzinho de julho ainda vai para o litoral ou está no litoral, você já sabe que pode contar com o trabalho da Capitania dos Portos, que fica lá em Parnaíba. Muito obrigada pela vinda do senhor. Eu que agradeço. Volte outras vezes quando estiver por Teresina. Com certeza. Obrigada. E para você de casa, muito obrigada pela companhia. Bom final de semana para todo mundo. A gente se encontra novamente aqui às 6 da noite, na segunda-feira. Até lá!